Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa aula. Então, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Santana, sou nutricionista e agradeço imensamente ao professor Luiz por me convidar para falar um pouco sobre a minha experiência clínica, sobre a microbiota intestinal nas doenças hepáticas, né? Então, esse vai ser o tema de hoje. Dessa aula, nós tivemos uma aula agora brilhante com o professor, muitas coisas práticas, né, muitas novidades, e eu falo que o manejo clínico, quando a gente entende o que acontece com o paciente, quando a gente tem esse olhar integral do paciente, a gente consegue ter um manejo e trabalhar melhor para melhorar a condição clínica, a condição emocional, e a gente viu o papel da microbiota nessas relações. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou nutricionista clínica, já atendo há 12 anos na área clínica. Eu fiz o meu mestrado na área de fígado, na Unicamp. Fiz com pacientes cirróticos, então, eu gostei muito. Eu gostei. O professor Luiz me convidou para falar um pouco sobre microbiota intestinal e o fígado, né? Porque o meu mestrado, que foi lá em 2012, 2013, eu tinha uma visão um pouco diferente, mas eu já trabalhava bastante o intestino, já tinha esse olhar com o paciente, e é claro que conforme vai avançando aí o tempo, a gente vai se especializando mais. Depois eu fiz a minha pós-graduação em nutrição ortomolecular, e aí as coisas começaram a fazer sentido, né? Eu digo que quando a gente vai agregando conhecimento, sempre no manejo clínico, a gente observa o paciente e sempre fica algo que você fala, tá faltando alguma coisa, né? O que mais eu preciso olhar, o que mais eu preciso buscar nesse paciente? E é muito gratificante que ao decorrer da minha experiência clínica mesmo, com as formações, com os cursos, eu pude entendendo um pouco mais de como o organismo funciona e trabalhar melhor o paciente, poder agregar, poder contribuir para a recuperação desse paciente. E eu fiz também um curso de formação em modulação intestinal, e esse curso foi maravilhoso. Eu fiz com o professor Murilo Pereira, que vocês provavelmente conhecem. Ele tem sido pioneiro aí nessa formação em modulação intestinal. E aí tudo começou a fazer sentido, porque quando eu comecei a entender a relação do intestino com os órgãos à distância, né? E o intestino é o órgão que comunica o que está fora para o que entra para a nossa corrente sanguínea, o que vai para os nossos órgãos. Então foi um curso maravilhoso, onde agregou muito para a minha experiência clínica, para o manejo clínico com o paciente. Hoje eu faço uma pós-graduação também em biofísica quântica, para entender todo esse funcionamento, o nosso corpo como fonte de energia. Então nós somos energia, né? Então nos últimos congressos ortomolecular que eu tenho participado, tem falado bastante sobre isso, e eu espero contribuir hoje um pouco com a minha experiência. E eu tenho experiência com doenças autoimunes, com pacientes oncológicos, pacientes com doenças hepáticas, doenças crônicas, né? Modulação intestinal eu trabalho bastante, e eu espero aí contribuir com vocês com um pouco dessa minha experiência clínica. Então vamos iniciar aqui a aula de hoje, e vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, né? Eu vou procurar interagir um pouco, mostrar um pouco da vivência clínica, essa é a minha intenção, né? Eu mostrar um pouco do que eu faço na prática clínica e um pouco do que os estudos têm relacionado o intestino com o fígado, né? Então a gente já tem esse eixo intestino-fígado já bem estabelecido. Na verdade tem muitos estudos, mas quando a gente vai fazer uma busca, e isso é uma busca simples, né? No Google mesmo, quando você vai para as revistas indexadas, então PubMed, Lilacs, a Nature, Gastroenterology, já tem diversos artigos científicos, estudos, mostrando essa relação, esse eixo da microbiota intestinal com o fígado. E aí eu achei interessante, para a gente começar essa discussão aqui, a Nature trouxe também alguns dados que tem aumentado muito, né? Então hoje, de 20 a 30%
da população adulta, ela tem uma doença hepática gordurosa não alcoólica e quando a gente observa isso no manejo clínico, a gente olha nos exames, a gente já percebe que esse paciente já tem um comprometimento hepático, não muitas vezes com as enzimas hepáticas em níveis já superiores ao valor de referência, mas quando a gente faz um olhar como um todo, a gente já observa que é um fígado que está com dificuldade de fazer o processo de detoxificação, de metilação, de sulfatação, né? E esse paciente já vem com uma esteatose hepática, já vem com queixas digestivas, e quando esse paciente já tem essa doença hepática gordurosa não alcoólica, ele tem um acúmulo muito grande de triglicerídeos no fígado. E interessante desse estudo é que ele relacionou o quadro de disbiose, né, dessa alteração de microbiota com a doença hepática. Então foi verificado nesse estudo da Gastroenterology e Hepatology uma população específica de micro-organismos nesses pacientes com doença hepática não alcoólica. Então eles observaram Escherichia coli nesses pacientes, eles observaram a presença de Staphylococcus aureus, de pseudomonas. Então, quando a gente observa, a gente vê que são bactérias mais gram-negativas, bactérias que liberam toxinas, endotoxinas, né? E esse desequilíbrio já aparecendo nesses pacientes, e quando eu tenho essa disbiose, eu vou explicar um pouco mais adiante, mas quando eu tenho essa disbiose, eu posso ter influências na síntese de sais biliares e com isso reduzir níveis plasmáticos de fosfatidilcolina, propiciando ainda mais o acúmulo de triglicérides nesse fígado. E aí toda essa relação da alteração da doença hepática, que é progressiva quando a gente não trata a causa, quando a gente precisa ter esse olhar de procurar entender o que acontece com esse paciente. Então, quando eu tenho uma doença já no fígado e a gente não procura a causa daquela doença para tentar o tratamento, e é esse o objetivo, né? Na verdade, quando a gente tem uma medicina mais integrativa, até o ortomolecular mesmo, é olhar o paciente como um todo e tentar entender o que o faz adoecer, ou o que está acontecendo na individualidade bioquímica daquele paciente. E isso é muito importante. Então, quando a gente tem essa relação já mais progressiva desse fígado, eu posso ir para uma esteatohepatite e esse fígado ainda continuando com essas bactérias tóxicas, com esse desequilíbrio, eu vou para um quadro de fibrose. Esse quadro, eu ainda tenho reversões, eu consigo regredir, né, esse paciente, melhorar o quadro desse paciente, mas quando ele já vai para uma cirrose, que já é um estágio mais final, um estágio de necrose desse fígado, eu já tenho comprometimentos muito graves, e aí um hepatocarcinoma provavelmente se estabelece também, né? Claro que a etiologia da doença hepática são várias, a gente tem o estilo de vida desse paciente, a gente tem vários fatores aí contribuindo para essa doença hepática. Mas aqui a gente vai tentar entender um pouco a relação da microbiota, porque até então essa visão ela é muito recente, ela é muito nova. Na verdade, em 2007 que foi feito esse mapeamento do microbioma, né, intestinal. Então, claro que nós temos a microbiota em diversas partes, no corpo inteiro. Nós temos a microbiota de boca, microbiota de estômago, microbiota de pele. O intestino, nós temos um acúmulo maior dessa população, desse microbioma que precisa estar em equilíbrio, né? No intestino eu tenho uma maior população, mas são organismos, micro-organismos que nos coabitam, que tem essa relação da saúde e da doença. E aqui, nesse estudo que foi publicado na Cell, eu achei bem interessante, porque eles abordaram a microbiota, eles verificaram, né, que a microbiota intestinal está associada com a fibrose avançada, e aqui eles já avaliaram fibrose em estágio 3, 4, e nesses pacientes eles fizeram uma análise metagenômica do microbioma intestinal, né? E o que eles encontraram? Encontraram
a associação com essa espécie da E. coli. A Escherichia coli, ela é natural do nosso intestino. Ela tem até algumas funções benéficas quando ela está dentro de um ecossistema, dentro de um equilíbrio, num terreno biológico adequado e favorável. Quando eu começo a ter o desequilíbrio dessa microbiota, quando eu começo a ter crescimento de outros tipos de bactérias tóxicas, quando eu começo a favorecer esse ambiente, a E. coli, ela pode sofrer mutações e ela realmente fica extremamente patogênica, tá? Então, nós temos vários estudos já mostrando isso, e também eles associaram com bacteroidetes, essa microbiota dos pacientes com fibrose avançada, na doença, então, hepática grave. E aí, os autores desse estudo, eles ficaram bem, assim, felizes e esperançosos de uma técnica que não é invasiva, né? Uma técnica bem efetiva. Eles conseguiram ter dados bem fidedignos para relacionar, para diagnosticar essa doença, essa fibrose já avançada, através desse microbioma intestinal baseado em metagenômica. Então, aí a gente vê um curso bem interessante dessa relação. E aqui, para ficar um pouco mais claro, eu sei que o termo, né, de disbiose já é bem falado, nós temos já vários assuntos, já diversas aulas, né? O próprio professor Luiz também já tem falado bastante. Hoje pela manhã ele falou sobre o exercício relacionando com a microbiota intestinal. Agora ele falou sobre a imunidade, a cascata imunológica com a microbiota intestinal. Eu falando um pouco sobre o fígado com a microbiota intestinal. Então, o que é essa disbiose, né? Então, para entender, eu sei que vocês provavelmente já saibam do termo, mas a disbiose é o desequilíbrio. Então, dentro do nosso organismo, nós temos os micro-organismos dentro de um ecossistema. Então, tudo tem que estar em equilíbrio, esses micro-organismos. Então, quando eu tenho essa alteração, tanto em quantidade de bactérias, ou bactérias, fungos, vírus, protozoários, tá? Então, entenda que o microbioma, ele tem vários micro-organismos. É claro que as bactérias, a gente tem um maior número aí, mas quando eu tenho esse desequilíbrio, tanto o desequilíbrio em qualidade, né, dessas bactérias, se são mais bactérias tóxicas ou mais bactérias benéficas, gram-positivas, gram-negativas, quando eu tenho também na quantidade dessas bactérias, eu tenho uma perturbação, um desequilíbrio desse microbioma, e aí esse estágio de perturbação, eu vou ter metabólitos desses micro-organismos que, dependendo se for bactérias ou micro-organismos mais benéficos, que liberam substâncias benéficas, como ácidos graxos de cadeia curta, que as bactérias benéficas nos proporcionam, a gente tem uma rota metabólica mais favorável, mais anti-inflamatória. Quando eu tenho um desequilíbrio com mais bactérias tóxicas, os metabólicos serão tóxicos, endotoxinas, aumento de permeabilidade intestinal. Então, aqui fica muito claro para a gente entender o que é esse intestino, né, esse equilíbrio intestinal. Quando eu tenho essa homeostase, eu tenho uma diversidade, e isso é importante, eu ter a diversidade das bactérias, desses micro-organismos, porque eles estão dentro de um ecossistema, eles estão dentro com uma harmonia, cada um fazendo o seu papel. Então, quando eu tenho essa diversidade, eu proporciono um equilíbrio para ter muco, aqui uma barreira de mucina, é um muco protetor dessa barreira intestinal. Eu começo a ter um intestino que ele tem o próprio cérebro, né? Ele que vai selecionar se a substância é boa, se a substância é benéfica, se ela pode entrar para a nossa corrente sanguínea e nutrir as nossas células e para os nossos órgãos. Então, eu tenho as tight junctions aqui. Então, a gente percebe que nesse intestino mais equilibrado, eu tenho essa diversidade das bactérias, eu tenho um muco protetor, eu tenho um intestino com essas tight junctions, né, bem estabelecidas, com as suas funções íntegras, e aí eu tenho uma resposta aqui imunológica, já todo um exército que está atento
para caso aconteça de passar ou vazar alguma substância ou algum patógeno, o sistema imunológico já está disponível ali para fazer o seu papel. E já no quadro de disbiose, eu já percebo aqui um desequilíbrio, né, entre os tipos de bactérias. Eu não tenho tantas diversidades, eu vou ter mais bactérias tóxicas, bactérias mais gram-negativas, que tem uma quantidade maior de LPS, que são lipopolissacarídeos, que são mais tóxicos. E aí aqui eu só quero abrir um parênteses para uma bactéria que ela é gram-negativa, porém de muito benefício para nós, que é a AKK, a Akkermansia mucinifera. Ela é gram-negativa, mas ela é extremamente benéfica porque ela produz muita mucina, ácidos graxos de cadeia curta, então ela é uma exceção, tá? Mas a maioria das bactérias gram-negativas tem esse caráter aí de ter mais LPS. E eu já percebo que eu não tenho um muco protetor, eu já tenho um intestino que ele já tem a tight junctions, já sem essa integridade, então eu tenho vazamento. É literalmente isso. Eu falo que o intestino, ele é um órgão que ele vai realmente selecionar. É claro que quando eu já tenho um problema de disbiose, um problema intestinal, um problema entre esse desequilíbrio, algo começou antes, né? Então isso é muito importante, porque eu percebo isso no manejo clínico, na experiência clínica com os pacientes. Então, primeiro passo é mastigação, digestão. Então, para eu ter um quadro de disbiose, eu sei que eu já tenho uma alteração a nível de estômago, a nível de microbiota de boca, microbiota de estômago, um processo digestivo que provavelmente não está funcionando bem. Eu já tenho alterações de pH estomacal, e aí nós temos hoje um quadro muito propício para uma acloridríase, né? Então, quando eu tenho um pH estomacal 2, que é o ideal, todo mundo precisa ter esse pH no estômago para que as enzimas digestivas ajam e a gente tenha uma digestão proteica. Quando eu já tenho essa acloridríase, essa alteração de microbiota de estômago, onde eu não tenho uma digestão satisfatória, entendam que eu vou ter macromoléculas chegando nessa luz intestinal. Eu tenho macromoléculas aqui que vai favorecer o crescimento de bactérias tóxicas e, ao mesmo tempo, começar a lesionar, né, essa mucosa intestinal. A gente começa a ter um desequilíbrio por uma alteração digestiva. Então, sempre quando eu olho um quadro de disbiose, quando eu penso num fígado que já mostra sinais de intoxicação, um fígado que já não está fazendo o processo de metilação, de sulfatação, de destoxificação, eu preciso entender o que acontece, o que tem acontecido com esse paciente, como que está o estilo de vida desse paciente, como que está a alimentação, porque aí tem um ditado popular que diz assim: você é o que você come, né? E até um tempo fazia sentido isso, mas hoje eu acrescento, eu vou um pouco além desse ditado, né? Nós somos o que nós comemos, digerimos e absorvemos. Essa é a minha visão clínica. Por que eu digo isso? Porque nós temos a individualidade bioquímica de cada um. E quando eu como um alimento, ele pode ser o melhor alimento. Se eu não tenho a digestão daquele alimento, eu vou ter macromoléculas mal digeridas e aquilo a nossa célula não vai pegar. O que não está digerido, a nossa célula, ela quer o alimento, ela quer o micronutriente, ela quer o aminoácido, ela já quer tudo já quebradinho para absorver. E esse intestino, com uma mucosa íntegra, uma mucosa que esteja disponível, sem parasitas, sem metais tóxicos, sem receptores das células intoxicadas, para fazer esse processo absortivo. Então, quando eu penso na questão de disbiose, eu penso nessa questão de o que está comendo, né? Então, é claro que parte do princípio que o alimento ele tem que ter o nutriente, mas eu penso na questão digestiva, porque se eu como um alimento que a digestão não está acontecendo, seja por razões de um pH
estomacal que não está favorável para a digestão daquela proteína, ou por uma intolerância mesmo, às vezes com grãos, da lectina, enfim, por qual seja a razão, se eu não tenho a digestão desse alimento, essa macromolécula vai inflamar. E se a célula não vai pegar esse nutriente, porque não digeriu, na verdade, alguém vai comer, alguém vai pegar. E aí a gente tem um desequilíbrio aqui nessa microbiota, mas que ela está anterior, muito provavelmente. E eu observo muito sinais clínicos, né? Sinais clínicos dos pacientes, porque eu digo que o nosso corpo, ele nos mostra. Muitas das nossas queixas, das queixas clínicas dos pacientes, não são normais, mas é tido como normal porque a maioria tem apresentado esses sintomas. Por exemplo, isso eu aprendi muito com o professor Murilo, no curso de modulação intestinal, porque ele dizia isso, que não é normal a pessoa ficar tendo distensão abdominal, gases, aqueles gases em excesso com cheiro forte, cheiro podre, né? Não é normal ficar tendo aqueles arrotos constantemente, refluxos. Isso já são sinais de que algo está errado. Então, identificar, ter esse olhar clínico de identificar o que está acontecendo com esse paciente, a gente já entende onde provavelmente aquele paciente tem a individualidade bioquímica. E aí vamos prosseguir aqui para a gente entender um pouco mais dessa relação então com o fígado, que é o nosso objetivo. E aqui esse estudo ele mostra, eu achei bem interessante, porque é claro que a doença hepática, ela tem várias vertentes, né? Então eu posso ter um paciente com um estilo alimentar bem ruim, o uso de álcool, né? Como que é a atividade física desse paciente? Eu tenho vários fatores genéticos que podem favorecer essa doença hepática, se esse paciente já tem uma síndrome metabólica, mas tudo isso, na verdade, quando a gente olha para esse padrão alimentar desse paciente, quando a gente observa os hábitos, o estilo de vida, né? O estilo de vida desses pacientes, é claro que ele vai ter a genética, mas hoje nós temos o estudo da nutrigenômica e da nutrigenética que já nos mostra que mesmo que nós temos aquele gene ou a predisposição genética, o estilo de vida, os fatores externos vão ter uma modulação muito grande na expressão ou no silenciamento desse gene, né? Então isso com os nutracêuticos, isso com o estilo de vida, com a alimentação. Então eu digo que todo o manejo, e eu vou comentar um pouco da minha prática clínica com vocês, que eu acho que é importante a gente trocar um pouco de experiência. Eu falo que eu estou aqui, mas contribuindo também, mostrando para vocês um pouco da minha prática clínica, mas eu acabo aprendendo também bastante. Quando a gente vai atrás de alguns artigos, tentar entender essa relação, mas eu digo que o padrão alimentar é importantíssimo, porque é um gatilho que nós temos diariamente. A alimentação, ela é diária e nós não comemos uma vez só ao dia, né? Hoje nós temos tem pessoas que comem de 2 em 2 horas, né? De hora em hora tá com fome, e aí já o desequilíbrio leptina-grelina, que também tem a ver com microbiota, que tem a ver com ácidos graxos de cadeia curta. Então toda essa relação tem a ver com o ciclo circadiano, com o sono, né? Então quando a gente tenta entender esse estilo de vida do paciente, quando a gente mexe na alimentação desse paciente, quando a gente trabalha esse intestino, a gente já percebe muitas melhoras. E aqui para a doença hepática, qual que é a relação, o que eu observo aqui nesse estudo? Então, mesmo eu tendo todos esses fatores aqui, sendo o gatilho principal desse paciente, quando eu tenho uma perturbação, um desequilíbrio, uma instabilidade dessa microbiota intestinal, eu tenho o leaky gut, que é o famoso intestino gotejante, né? É aquele intestino que ele está totalmente aberto. Eu digo que o intestino, como ele tem o cérebro próprio, quando ele está com as suas funções, com as suas barreiras íntegras, fazendo o seu papel de tem a digestão, vem o nutriente, ele fala, você é nutriente, você é bom, entra, você pode passar aqui por essa permeabilidade e nutrir as células. O que é patógeno, o que é macromolécula, o que é endotoxinas, micotoxinas, quando eu tenho essa integridade
dá um jeito de isso não entrar, isso ficar, ir para as fezes, enfim. Né? Então, o intestino, ele tem essa seletividade, essa importância dessa comunicação do que está fora e o que está dentro da corrente sanguínea e o que vai para os órgãos. E quando ele perde essa seletividade, quando ele perde essa capacidade, tem esse leaky gut, esse vazamento, tudo passa, né? Então, às vezes eu tenho as macromoléculas mal digeridas, principalmente macromoléculas proteicas, que vai ativar o sistema imunológico, vai passar, vai mobilizar, o sistema imunológico fica cansado, e aqui, pensando na questão hepática, o fígado vai ficar, logo acima, é ele que vai sofrer essas consequências imediatas do leaky gut. Por quê? Porque é ele que faz o processo de detoxificação, é ele que vai tentar recuperar um pouco desse sangue para distribuir para os órgãos, tentar jogar essas toxinas, transformar essas moléculas e excretar, né? Então a gente tem essa comunicação intestino, fígado, rim, né? Também de muita importância. E quando eu tenho esse vazamento, quando eu tenho esse leaky gut aqui, eu já percebo que, dependendo dessas bactérias, quando eu tenho esse desequilíbrio, mais bactérias tóxicas, eu vou favorecer o aumento de trimetilamina, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Eu tenho redução de ácidos graxos de cadeia curta, porque, afinal de contas, as bactérias que estão em maior quantidade aqui não são bactérias formadoras de ácidos graxos de cadeia curta. Eu tenho um aumento, né, dessa permeabilidade, um estresse oxidativo nesse fígado, um aumento de marcadores, de mediadores de inflamação, uma redução da excreção de VLDL. E aí aqui eu acho bem interessante, comentando um pouco da prática clínica com vocês, o VLDL, eu costumo dizer que ele é o Uber, que ele vai lá no fígado e tira triglicerídeos do fígado, né? Então, quando esse fígado ele está sofrendo muito, né? Então a gente observa nesse paciente, às vezes a gente pega um exame e ele tem VLDL alto, né? O VLDL que está bem descompensado, o fígado está solicitando esse VLDL porque ele está com bastante triglicerídeos, ele está comprometido. E aí quando baixa esse nível e o fígado está ruim, não quer dizer que baixou porque eu estou com o fígado recuperado, né? Às vezes baixou porque o paciente está tomando outras medicações, enfim. E aí o fígado, os triglicerídeos ficam todos lá dentro, né? E é muito comum quando está fazendo um manejo de modulação intestinal no paciente com doença hepática, a gente percebe um leve aumento desse VLDL, porque o fígado tentando solicitar essa ajuda, e depois a gente começa a ver essa redução e essa normalização no exame bioquímico. Eu acho bem importante também essa avaliação bioquímica e entender, tentar relacionar nos exames bioquímicos o que tem acontecido com esse paciente. Então, quando a gente utiliza de sinais clínicos do paciente, de sinais bioquímicos desse paciente, e tenta entender o estilo alimentar, o estilo de vida desse paciente, com certeza a conduta clínica fica muito mais fácil, a gente tem muito mais resultado aí. Falando um pouquinho aqui, então, o que acontece nesse manejo, né, nessa alteração, o desequilíbrio dessa microbiota intestinal, ela causa, assim, essas alterações nos ácidos biliares, né? Eu tenho alteração na sinalização, os ácidos biliares secundários, eu vou comentar um pouquinho à frente, eles modulam, eles têm uns receptores específicos, dependendo da rota que esse ácido biliar secundário vai, a gente tem uma cascata, ou anti-inflamatória ou inflamatória, enfim, eu vou mostrar para vocês. E também a gente tem toda essa alteração aí dessa resposta de leaky gut, de aumento de permeabilidade de intestino, de alteração de microbiota intestinal, afetando o metabolismo de glicose, de lipídios, toda essa resposta imune que o professor Luiz até comentou na aula anterior, essa resposta imune que vem com os pacientes. E o que a gente pode fazer para modular isso e ter uma resposta anti-inflamatória, nós vamos comentar. Nós temos também essa alteração, essa permeabilidade do intestino, ela permite passar para a circulação, né,
sistêmica, esses padrões moleculares associados a patógenos, que são os PAMPs. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma exacerbação do sistema imunológico, ele fica cansado, porque imagina um intestino que está aberto, um intestino que está vazando endotoxinas, vazando macromoléculas não digeridas. O sistema imunológico, ele fica a todo momento em alerta, ele fica sendo acionado a todo momento. E se essa pessoa tem uma má digestão, e aí seja essa má digestão para carboidratos, ou para proteínas, ou para lipídios, enfim, essa má digestão também vai ter essa ativação aí de inflamação sistêmica. E eu tenho também como metabólitos microbianos o etanol, né? E todo esse processo vai atingir o fígado e causar essas respostas inflamatórias, essas lesões hepáticas e progredir essa doença hepática para uma fibrose. Então, entenda que o manejo, quando a gente observa, quando a gente entende ou tem um outro olhar da situação, a gente começa a ter janelas que a gente pode ajudar esse paciente. E a microbiota, a intenção de trazer isso nessa aula é esse olhar da microbiota, porque até então isso não se falava, não se tinha isso. Eu lembro na minha época de graduação, a gente não tinha isso esclarecido, né? A gente não tinha esse manejo clínico para o paciente, para o hepatopata, para a doença hepática, não tinha esse olhar da microbiota intestinal e dessa relação. Então eu vejo isso como um somatório, uma outra porta que a gente consegue ajudar esse paciente, recuperar o estado geral desse paciente, recuperar esse fígado e ter um equilíbrio. Eu falo que é uma homeostase metabólica, e a microbiota também vai trabalhar bastante nessa vertente. Esse estudo é bem interessante, ele foi publicado na Nature em 2016, então vocês podem perceber que os estudos, a maioria deles são recentes, tem vários estudos, viu? Ontem eu estava pesquisando alguns estudos até para falar para vocês um pouco mais, e eu separei vários estudos para eu ler, porque tem muito estudo na Nature, na Gastroenterology, Hepatology, tem vários estudos da relação do fígado com microbiota. Eu achei isso fantástico. Então fica a dica para vocês também. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esses que eu já encontrei, já baixei, porque eu falo que o estudo é constante, né? Não para, a gente procura, a gente estuda para entender um pouco mais, e isso vai refletir com certeza na prática clínica, no manejo clínico do paciente. Às vezes é um olhar que você não tinha se atentado ou não tinha observado, nunca tinha ouvido falar. Então a intenção desse bate-papo hoje, dessa aula, é trazer um pouco do que aconteceu na minha prática clínica. Eu hoje, assim, é claro que sempre tem muito para aprender, eu tenho muito ainda para estudar, para aprender. A bioquímica me encanta, mas quando eu vejo na prática clínica que um manejo diferente, a microbiota, a relação que ela tem, quando a gente vai para esse olhar, o quanto a gente melhora o paciente, não na questão fígado, né? Porque hoje a gente precisa ter uma visão ampla de quando o paciente está com uma doença no fígado. Eu tenho algo anterior, eu já tenho uma cascata já estabelecida de inflamação para ter chegado nesse órgão, para ter adoecido esse órgão, né? E esse manejo realmente me encanta, e eu espero contribuir aí com vocês com essa experiência clínica. Esse artigo aqui eu vou destacar algumas rotas para vocês, tá? O que me chamou a atenção aqui? Aqui nós temos a relação do ácido biliar. Então nós temos o ácido biliar primário, que é produzido pelo fígado, e a microbiota intestinal, tá vendo? Fica bem claro aqui. Ela vai transformar esse ácido biliar primário em ácido biliar secundário. Então, quando eu tenho essa transformação de ácido biliar primário em ácido biliar secundário, ele vai se ligar, ele tem alguns receptores, né,
que recebe esse ácido biliar secundário, e se ele for para essas rotas do TGR5 ou do FXR, ele vai para uma rota de redução de doença hepática, de gordura no fígado, de diabetes tipo 2, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais claramente essa rota do ácido biliar secundário, mas é uma rota muito interessante, mas percebam que eu preciso ter um equilíbrio de microbiota para isso, para ir para uma rota certa, né? E também destaco aqui quando tem a ingestão, a questão alimentar, as fibras, né? Uma dieta rica em fibras, que hoje, quando a gente observa o padrão alimentar, a gente tem observado cada vez menos as pessoas comendo alimentos de verdade, né? Comendo alimentos, falo que alimentos que não tem rótulo, frutas, verduras, legumes. As pessoas têm consumido muito fast food, muito alimentos prontos, alimentos industrializados, que são produtos alimentícios. E o interessante é que o organismo, o corpo, as nossas células, elas sabem diferenciar muito bem o que é um alimento e o que não é, o que é nutriente, o que vai ser efetivo ou o que não vai. Então, para nós, muitas vezes a nossa vontade é olhar aquele lanche, olhar aquela pizza e falar, nossa, eu estou com vontade disso, eu quero comer, e encheu minha barriga. Mas quando isso entra dentro do nosso corpo, as células, elas sabem. Ela sabe que aquilo não teve o nutriente, foram calorias vazias, eu não dei fibras, alimentos para as bactérias boas, para as bactérias benéficas crescerem. Então, quem que você alimenta, né? Então, a gente ter esse olhar é importante. O que nós estamos colocando, o que nós estamos ingerindo. E quando nós temos uma alimentação rica em fibras, nós favorecemos o aumento de ácidos graxos de cadeia curta, que são as bactérias benéficas que vão fermentar essa fibra e vão fazer ácidos graxos de cadeia curta, e nós vamos para uma rota metabólica muito interessante de anti-inflamação. Então a gente reduz colite, reduz doenças respiratórias, nós temos aqui uma alteração metabólica para redução de inflamassoma. Então é bem interessante quando a gente observa essas rotas, né? E aqui vai ter o metabolismo também de derivados da colina, eu vou falar um pouquinho mais à frente, porque tem um estudo mais específico sobre a rota do trimetilamina, e aí eu comento com vocês, mas é para vocês entenderem que, dependendo do tipo de bactérias, dependendo desse equilíbrio metabólico que eu tenho, do processo digestivo, a rota metabólica, ou ela vai favorecer para uma rota de inflamação, e aí eu vou ter cascatas inflamatórias com mais acúmulo de eu vou ter uma rota mais favorável para doenças sistêmicas. Então, hoje nós temos toda a relação da microbiota intestinal, do intestino, o leaky gut, na verdade, relacionado com doenças em órgãos à distância. Então, doenças respiratórias, doenças reumatológicas, doenças renais, doenças hepáticas, doença cardiovascular. Nós temos esse eixo, porque ele é um canal de comunicação, é onde tem a nossa 80% da nossa imunidade é intestinal, né? Então, quando a gente pensa que essa relação do equilíbrio, da seletividade do que entra e o que vai ativar sistema imunológico ou não, rota inflamatória, as doenças, elas não acontecem à toa, a doença não nasce doença, é um curso de uma rota metabólica, um desajuste mesmo. Então, esse estudo é bem interessante. Aqui, eu vou detalhar um pouco mais essa relação do ácido biliar secundário, que eu acho bem interessante. Então, quando eu tenho o ácido biliar primário sendo transformado por bactérias intestinais em ácido biliar secundário, e ele tendo afinidade para o Toll-like receptor 5, né, que é o TGR5, e eu tenho esse receptor em várias partes, né, e aqui esse estudo, ele trouxe
esse receptor nas células enteroendócrinas intestinais, e quando esse sal biliar secundário ele se liga nesse receptor das células enteroendócrinas, aumenta a expressão de GLP-1, e aqui a gente vai ter uma melhora da resposta, um aumento da sensibilidade à insulina, ou seja, a gente vai reduzir níveis de açúcar do sangue, diabetes, a gente tem uma melhora da função pancreática. Então, eu achei fantástico isso, né? Então, quando a gente observa que a partir de uma abordagem, é claro que não é única, é todo um trabalho que é feito, né? Mas esse olhar da microbiota intestinal e qual a relação que ela tem com os órgãos, e principalmente aqui pensando na questão de fígado e pâncreas, aqui a gente auxiliando o aumento da GLP-1, quando eu tenho esse ácido biliar secundário se ligando nesse receptor que tem também na célula de Kupffer, que é uma célula hepática, eu tenho uma redução da exposição de LPS nesse fígado, que são, eu falo que o fígado ele sofre, né? As bactérias tóxicas liberam muito esse LPS, que quando eu tenho leaky gut, esse LPS ele gruda no fígado, né? Então esse fígado fica intoxicado e isso vai ficar aumentando respostas inflamatórias. E quando eu tenho esse sal biliar secundário aqui, ele vai reduzir essa exposição hepática ao LPS, né? Então eu tenho uma melhora aí da função hepática. Eu tenho também essa relação desse receptor nas células tanto de gordura marrom quanto nas células do tecido músculo-esquelético, e quando ele se liga nesses receptores, a gente vai ter um aumento da expressão da enzima deiodinase 2, e aí aqui é fundamental, essa enzima é importantíssimo para a conversão de T4 em T3, e quando aumenta T3, nós temos um aumento do tecido muscular, faz miogênese. Então é interessantíssimo que aqui nessa abordagem da modulação intestinal, o trabalho dessa microbiota, deixar uma microbiota favorável para a produção, para que tenha essa conversão do ácido biliar secundário, e esse ácido biliar se ligue nesses receptores favoráveis para a gente reduzir tanto essa inflamação sistêmica, quanto essa resistência à insulina, essa melhora de função tireoidiana. A gente observa então que pro paciente, quando a gente observa o paciente, o hepatopata já com esse diagnóstico, a gente já verifica uma outra abordagem, né? Mas nem sempre a gente vai ter esse paciente com o diagnóstico de uma doença hepática, mas quando a gente observa nos exames, a gente já percebe que esse paciente já está com o fígado sofrendo. Esse fígado já está com muita exposição de toxinas, principalmente toxinas bacterianas, né? E é claro que se a gente já tiver esse olhar e conseguir trabalhar, a gente já vai reduzir esse paciente e provavelmente mudar o curso, né? Porque pensa que o paciente que quando nem se tem esse olhar e você não vai para essa abordagem, ou você não repara, porque às vezes o sintoma dele está intestinal e você não observa que o fígado já está dando sinais, você não tem essa abordagem, esse paciente futuramente pode ter já um comprometimento hepático mais grave. E aí só aqui comentando que os ácidos biliares, eles são importantíssimos para a absorção dos lipídios, da dieta, das vitaminas lipossolúveis. Então ele vai participar desse processo digestivo. Então pensa que um fígado que ele já está doente, um fígado que já começou a dar sinais, essa pessoa já tem alteração digestiva, e aí ela não consegue fazer a digestão e nem a absorção desses nutrientes específicos. Estando aqui nesse estudo que já vai um pouco mais trabalhando ainda essa relação do fígado, né, com a microbiota intestinal, foi publicado na Nature em 2018, e aí traz como a etiologia, né? Então essa doença hepática, ela pode ser por dieta, por álcool, por fatores genéticos, tudo aquilo que a gente já conversou. Ela pode ter uma doença autoimune, uma doença hepática autoimune, ela pode ter uma doença viral, né? Então, sendo ela a causa dessa doença hepática, mas se eu tenho uma disbiose, um distúrbio, um desequilíbrio, um aumento dessa permeabilidade intestinal, eu vou avançar, eu vou favorecer
essa rota inflamatória, e aí eu pioro o quadro desse paciente. Então pensa que mesmo que esse paciente já esteja com o diagnóstico da doença, ele já esteja lá com uma doença hepática instalada, seja alcoólica ou gordurosa, seja viral, mas se você começar a olhar para esse intestino, você começar a olhar para essa digestão desse paciente, a gente já consegue melhorar esse quadro. E aí aqui ele mostra, então, essa translocação, né, tanto bacteriana, essa alteração, esse desajuste no metabolismo dos ácidos biliares, do metabolismo da colina também, que eu vou comentar um pouco à frente, já nas doenças hepáticas, e aí a progressão, porque quando eu tenho um fígado que já está intoxicado, um fígado que ele já está com a sua capacidade de detoxificação, e aí pensando que o fígado ele produz glutationa, né? Então nós temos, ele faz o processo de limpeza. Eu costumo dizer que quando a gente, primeiro, quando tem a doença, qualquer que seja a doença, eu penso logo em intestino e fígado, porque primeiro adoeceu o processo digestivo, primeiro essa pessoa ela teve alguma alteração digestiva, muito provável, é claro que vai ter as exceções, mas na maioria dos casos ele já vai ter essa alteração de permeabilidade intestinal, mas essa permeabilidade a gente tem que pensar que ela veio porque algo anterior aconteceu também. Então, pode ser muitas vezes por uma mastigação errada, né? Então, pensando que o processo digestivo, a gente precisa do sistema nervoso parasimpático funcionando bem para que a gente consiga exercer o processo de digestão. Então, quando a gente observa o estilo de vida que a gente vive, o mundo como está hoje, o estresse, todo momento conectado, o nosso cérebro que não descansa. Será que a gente tem a atuação, a gente deixa essa atuação do parasimpático para fazer a digestão? Né? Então, quando a gente para observar isso, a gente vê que a doença tem muitas coisas anterior, até pelo quadro da disbiose, né? Então, isso que é importante, é esse manejo, é esse olhar que a gente precisa ter. Então, é mastigar bem o alimento, porque quando a gente mastiga, a gente já está sinalizando para o nosso estômago que precisa preparar o ambiente para as enzimas digestivas, a gente já está sinalizando para o cérebro, para o sistema parasimpático começar a funcionar. E aí, por isso a importância, né, de não se comer assistindo televisão. Então, tudo isso fala coisa simples, mas quando a gente para observar, a gente tem feito isso? Os pacientes, você tem abordado isso com o paciente? Você tem questionado isso? Porque se ele pode estar comendo a melhor refeição, você pode já ter tirado todos os alimentos industrializados, você pode ter colocado, ele está só com comida de verdade, frutas, verduras, legumes, grãos, a proteína animal, proteína vegetal, mas se ele não está com um ambiente favorável para a digestão, se ele não tem essa comunicação, ele não vai digerir, se não digerir, vai inflamar, porque tudo que não digere, com certeza ele vai causar alguma reação ou ele vai alimentar outra pessoa, não as células, né, outros seres, né, digamos assim. O aumento de bactérias tóxicas, enfim. Então, a gente precisa prestar essa atenção. E quando eu já tenho esse fígado, já sofrendo esse fígado, já com uma característica de intoxicação, e o intestino permeável passou uma micotoxina, pode passar vermes, pode passar outras substâncias, né? E aí eu trabalho bastante também e tenho vivenciado isso na prática clínica, né? A desparasitação, que quando isso é tema para um outro dia, claro, porque é muito intenso, mas é para compartilhar com vocês mesmo, que eu acho isso muito válido. E no nosso fígado é muito comum ascaris lumbricoide, muito comum ter ascaris. E aí fala assim, o que um verme de intestino está fazendo num fígado? Por que ele está no fígado? Porque pensa que antigamente, a gente pensa assim, antes acho que não tem mais vermes. Não existem mais, porque ninguém vê em exames de fezes, ninguém vê mais esses vermes, né? Onde eles foram? Será que eles estão em outro mundo? Falo que onde tem comida, tem bicho, né? E esses vermes, os mesmos de antigamente, eles existem até hoje. Mas qual que é a diferença? Que antigamente, aí eu não sei se alguém já fez exames de fezes
bem lá atrás, onde ficava as fezes numa cultura de 3, 4 dias para sair um resultado, né? E hoje não vê mais vermes nas fezes. Por quê? Porque como que é feito essa avaliação? Uma amostra de fezes, né? E aí um estudo que saiu, a USP fez um estudo falando que precisa ter 36 amostras, de 36 a 37 amostras de fezes para conseguir identificar, e ainda tem que fazer a cultura. Então, a hora que a gente observa isso, não é a realidade, né? E muitas vezes esse verme, que era um verme de intestino, que antes a gente tinha um pH estomacal ácido, que já matava a maioria dos patógenos, a gente tinha um equilíbrio na microbiota de boca, né? Que também a boca já tinha essa ação já imediata, e o que passava pela boca chegava no estômago, o estômago com pH ácido. Uma das funções do pH estomacal é essa, é uma proteção contra patógenos mesmo. Só que hoje a nossa realidade é um estômago com um pH mais básico, não está mais ácido. Então, muitos deles passam. E aí, antigamente a gente tinha a mucosa de intestino mais fechadinha, porque a gente não tinha tantas exposições a essas toxinas ambientais, né? Eu falo que lidar com bicho, o nosso corpo, com bactérias, com vermes, se a gente for pensar, ele foi feito para isso, porque antigamente a gente tinha exposições muito maiores, né? E quase não tinha recurso nenhum. E por que hoje a gente não está conseguindo lidar muito bem com os vermes, com as bactérias, com os vírus, com os fungos? Por quê? Porque a hora que eu penso, né? Então, a hora que a gente vai avaliar, nós temos muitas toxinas ambientais, então nós estamos expostos a muitos agrotóxicos, corantes, metais tóxicos que tem na nossa água, que tem nos nossos alimentos, solventes, né, todas as tinturas, os cosméticos, e essas toxinas ambientais, as nossas células não sabem lidar. Elas não sabem lidar com isso. Então, eles grudam em muitos dos metais tóxicos, por exemplo, eles têm ressonância, eles competem com minerais. E minerais é importantíssimo, é cofator para enzimas. Então, se eu tenho um metal tóxico ali no receptor, eu não vou absorver o mineral. E se eu não tenho mineral, eu não tenho produção enzimática, e assim vai a cascata. Eu não tenho melhor imunológica, formação de células imunológicas. Então, o professor Luiz estava falando até dos micronutrientes, dos minerais, zinco, responsável na imunidade, né? A gente tem o cobre também, com evidências científicas. Então, tudo isso a gente sabe que é importante. Mas e quando nós temos uma intoxicação de receptor por metais, por solventes, por toxinas bacterianas que seja, que está impedindo essa absorção, o intestino, que a mucosa intestinal está praticamente com plástico, né? Que a gente tem consumido, os xenobióticos, então esses alimentos industrializados, que o organismo, na hora que entra, ele não sabe lidar com isso. Ele fala, então fica aí, né? Ele vai jogando e não sabe lidar. Então a gente tem adoecido. E aí quando a gente pensa o que um verme de intestino está fazendo num fígado, por que eu tenho essa translocação? E às vezes não é só bactéria não, gente, é verme mesmo, né? Então isso eu vejo na prática clínica. E aí o processo de desparasitação é vermes assim assustadores, que você fala onde estava, onde, né? E quando a gente faz o processo bem feito, da forma correta, trabalhando todas as etapas, porque não adianta você querer pensar que você vai fazer alguma coisa, tomar isso e vai sair um monte. Não é assim, né? A gente tem, se eles estão coabitando um órgão, é porque aquele órgão está favorável, né? Então a gente pensa em terreno biológico, a gente pensa em um fígado que está extremamente intoxicado, com translocação bacteriana, com xenobióticos, ou acumulação de toxinas, de metais, de solvente, e tudo isso é como se fosse a sujeira, um ambiente sujo. O que puxa? A gente pode fazer uma analogia com a casa mesmo, né? Então acho isso bem válido. A casa da gente, quando a casa está suja, se a gente deixa o ambiente sujo, ele vai atrair bichos, ele vai atrair parasitas. E adianta eu ir só colocar o veneno e matar o bicho? Vamos pensar um pouco, o que acontece quando eu faço isso? O bicho morre, ok. Só que no dia seguinte,
no dia seguinte tem vários novamente. Por quê? Porque o ambiente está propício para isso. Então, o equilíbrio, quando a gente pensa em equilibrar a microbiota, quando a gente pensa em equilibrar um organismo, a gente tem que ir para pensar em todos os parâmetros, por todas as vertentes. E é um somatório de forças. Eu falo que nenhuma terapia exclui a outra, não é exclusão. Isso é importante, isso é muito importante. Não é exclusão, é associação, é o somar forças e você ter um olhar diferenciado para o manejo daquela doença, daquela situação. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat, eu não estou conseguindo ver aqui. Não, né? Então posso prosseguir. É que eu não estou conseguindo. Então, ótimo, vamos lá. Então, assim, o que é importante? Aqui é só detalhando um pouco do que eu já comentei, tá? Da progressão da doença hepática. E aqui, quando eu tenho esse artigo é bem interessante, porque ele relaciona a microbiota com uma doença cardiovascular. Mas é para vocês perceberem que o fígado está envolvido, né? Então, eu falo que quando tem a doença de um órgão, o intestino e fígado já está doente, né? E a digestão também. E aqui é importante salientar a individualidade. Por que eu quis trazer esse estudo para vocês? Porque hoje a gente tem as dietas, né? E eu gosto, né? Tem as aplicabilidades, então a dieta cetogênica, a dieta low carb, né? Enfim, a gente tem essas diversidades da dieta, do manejo clínico, mas eu gosto de chamar a atenção que tem a individualidade bioquímica e a individualidade metabólica, como por exemplo aqui, quando eu tenho uma alteração de microbiota intestinal e o paciente está com uma dieta rica em proteína animal, principalmente carnes e lácteos, né, onde eu vou ter carnitina e colina, o que vai acontecer? Essa alteração de microbiota, essas bactérias, elas vão metabolizar, né? A gente vai ter a produção de trimetilamina pela metabolização bacteriana de carnitina e colina, que vem da dieta, tá? E aí, o que vai acontecer? Se esse paciente tem leaky gut, que provavelmente vai ter, porque se ele tem um desequilíbrio de microbiota, provavelmente ele vai ter esse leaky gut. Essa trimetilamina, ela vai para o fígado. E no fígado, ela vai sofrer uma oxidação e se transformar em óxido de trimetilamina. Então, ela vai ser também hepatotóxica, mas cardiotóxica também. Então, já tem vários artigos, vários estudos relacionando o óxido de trimetilamina com a arteriosclerose. Então, a arteriosclerose, ela pode ter essa vertente também. Então, olha só, trabalhar o paciente com uma doença cardiovascular também pela microbiota, mas aqui é para vocês observarem a rota, né? Então, depende. Se eu colocar, então, se esse paciente que está em disbiose intestinal, com essas bactérias que vão fazer essa metabolização da carnitina e da colina, se ele tiver numa dieta riquíssima em proteína, o que vai acontecer? Né? Então, a gente tem que parar para analisar, a gente tem que observar o que é bom, o que é saudável. Né? O bom e o saudável é individual, porque você tem que avaliar o paciente e aí pensar que o manejo clínico ele tem várias vertentes e a gente, antes de qualquer suplementação, antes da gente entrar com probiótico, que eu vou falar aqui para vocês, e aqui é só para destacar que as enzimas hepáticas, elas já está sendo marcador de doença cardiovascular, justamente por essa relação que eu mostrei, né? Então, quando eu já tenho a liberação das enzimas hepáticas para a corrente sanguínea, isso representa um dano ou uma morte hepatocelular. Então, quer dizer que eu já tenho uma lesão, né, de hepatócito aí. E é claro que a gente tem um processo natural, né, de morte celular programada, mas isso é constante. Então, quando eu olho o exame do paciente, onde ele tem as transaminases constante, eu penso que ele está nessa morte programada. E aí pensa que ele tem que ficar naquele valor mínimo. Quando eu já observo um exame que ele fica flutuando as transaminases,
você já pode perceber que ele está tendo morte hepatocelular já não programada. Então, por quê? Por algum outro fator. Então, é muito importante, a disbiose, ela tem uma relação com essa lipogênese hepática, né? E aí mediada por citocinas inflamatórias, e a gente já tem isso já estabelecido com vários estudos. E aí o GGT, ele é um indicador pró-inflamatório, ele é um marcador de estresse oxidativo, porque ele é uma enzima responsável pelo catabolismo de glutationa. Então, percebam que a modulação intestinal, quando você faz esse trabalho da rota de modulação intestinal, a gente já consegue verificar essa redução das enzimas hepáticas, porque a gente reduz a permeabilidade intestinal ao lipopolissacarídeo, ao LPS, e, consequentemente, essa inflamação sistêmica. E aí, o estudo tem mostrado que uma suplementação com probióticos e simbióticos por mais de 8 semanas tem sido favorável na doença hepática, mas vale a pena a gente se atentar que a suplementação não é o primeiro passo. Não adianta eu colocar probióticos no paciente que está todo intoxicado, porque dependendo do tipo de disbiose que ele tem, mesmo que eu vou colocar probióticos que são benéficos, eu vou desequilibrar também. Porque se ele tiver um supercrescimento de bactérias no intestino delgado, por exemplo, massivo, eu vou piorar o quadro desse paciente. Então, o primeiro passo não é a suplementação. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço na prática clínica, mas o posterior é essencial e a gente precisa, tá? É muito efetivo, tanto é que esse estudo duplo cego randomizado que foi feito com pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, eles verificaram isso, ó, esse estudo aí aqui não tem a data desse estudo, mas ele é recente, tá? Esse estudo, eles fizeram uma suplementação mista com 7 cepas. E aí, a variabilidade, a gente tem que variar. Não adianta trabalhar com uma cepa única, isso os estudos têm mostrado muito. A variabilidade, aqueles variaram. Gêneros de lactobacilos, de bifidobactérias, streptococcus, fizeram por 3 meses e observaram a redução na resistência à insulina, nos níveis de glicemia, porque equilibrou essa microbiota, né? Em marcadores de atividade pró-inflamatória, interleucinas, enfim, tudo comparado ao grupo placebo. Então, a gente percebe que uma estratégia bem feita, ela vai ter resultados. E aqui é só para trazer para vocês, o meu mestrado foi com pacientes cirróticos, né, que eu fiz. Na verdade, foi avaliação de oligoelementos no plasma do paciente que estava em lista de transplante de fígado. Esse paciente, ele era cirrótico, um cirrótico compensado. E aí foi muito interessante. Nessa época eu não trabalhei o intestino, mas pretendo para o doutorado abordar a microbiota intestinal nesses pacientes. Mas foi muito interessante porque a gente já observou muitas alterações em oligoelementos desses pacientes, né? E aí a conduta nutricional, então como que é a aplicação, como que eu faço na minha prática clínica. Então, hoje o meu olhar, ele já é um pouco diferente para o manejo desse paciente. Então, eu vou trabalhar sim modulação intestinal com esse paciente, mas o primeiro passo é alimentar. Então, primeiro eu faço uma alimentação anti-inflamatória com esse paciente. Por quê? Porque se ele está com leaky gut, se ele está com aumento de permeabilidade, desequilíbrio, permeabilidade intestinal, desequilíbrio de bactérias, processo digestivo não está bom, então eu tiro aqueles alimentos ou reduzo os alimentos mais inflamatórios para eu dar um descanso e conseguir recuperar essa mucosa, porque depois tem as individualidades, e aqui a gente não precisa ser taxativo de falar, você nunca mais come isso para o resto da vida. Individualidade. O corpo, cada um tem uma individualidade. Tem pessoas que vai ter uma mobilização imediata com glúten, tem pessoas que vai ter imobilização imediata com caseína, tem pessoas que é com grãos, quem tem gatilho autoimune por conta da lectina. Então, isso é a individualidade, tá? Mas eu, na minha prática clínica, eu trabalho bastante a parte alimentar, primeiramente, tiro industrializados, tiro os alimentos mais alergênicos, a carne vermelha, por questões digestivas, e aí eu tento ter clareza se essa digestão desse paciente está mais prejudicada por uma digestão proteica, e eu consigo avaliar com sinais e sintomas, né, esse paciente. Tem alguns pacientes que eu preciso retirar grãos e oleaginosas, mas isso é muito individualizado, tá? Mas é só para mostrar para vocês que a alimentação é fundamental.
esse paciente, ele come nesse período comida de verdade, frutas, verduras, legumes, e eu vou observando prática clínica, sinais clínicos. E aí, eu aumento o consumo de fibra, sim, preciso aumentar as bactérias boas. Esse paciente, quando ele tem muito desconforto com fibras, é porque ele não tem as bactérias que fermentam. Ele não tem as bactérias que vão fazer a digestão dessas fibras, né? Então ele passa mal no começo. E aí é claro que a gente observa, tem pessoas que eu tenho que colocar mais cozidos, tem pessoas que eu posso colocar cru, individualidade sempre, tá? Gosto bastante do gengibre pelo composto do gengirol, que vai agredir aí, atingir as bactérias gram-negativas, tanto é que a gente tem um nutracêutico, né, que age, que é o biointestil. Eu não coloquei aqui na apresentação que esse não é manejo, né? O manejo clínico, nutricional, seria uma outra aula. Mas é só para vocês já se atentarem. Eu gosto bastante de usar gengibre e cúrcuma, já tem vários estudos relacionando a cúrcuma na melhora da permeabilidade intestinal, reduzindo esses gatilhos de inflamação. Uso muito enzimas digestivas, não é sempre, mas o início do tratamento eu uso enzimas digestivas com esses pacientes. E posterior a isso, depois de eu melhorar o processo digestivo desse paciente, a alimentação, eu vou usar probióticos com esse paciente, trabalhando com as individualidades, tentando perceber se essa disbiose desse paciente é mais a nível de intestino delgado, se é a nível de intestino grosso, se é a nível de estômago, e aí tem as individualidades, tá? E nutrientes para suporte hepático. Isso eu faço muito, de forma muito individualizada com o paciente, mas o que eu queria que ficasse para vocês, eu gosto muito dessa frase, porque tanto é que tem em um dos consultórios que eu atendo, tem essa frase, que a gente precisa, conheça todas as teorias, né? Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, o olhar como do paciente, o olhar além da doença, né? É você tentar entender o que fez aquele paciente adoecer, é você conversar, é você ouvir o paciente, ouvir as queixas clínicas, porque eu falo, ninguém melhor que o paciente para saber o que ele sente. É ele que sente a dor, é ele que sente o desconforto, é ele que vai conhecer cada passo. E quando a gente tem isso muito bem estabelecido com o paciente, a gente consegue adentrar melhor para ajudar, né? A gente consegue ter um manejo mais assertivo. Eu digo que não tem uma fórmula mágica, não tem uma dieta perfeita, mas a gente tem as individualidades, mas a gente só vai conseguir observar essas individualidades quando a gente conversa com esse paciente, quando a gente escuta, quando a gente tenta observar o que fez adoecer, explica, né, para o paciente, tem que fazer sentido para o paciente. Se você não explicar para ele o porquê você está propondo aquele plano alimentar, o porquê ele precisa daquele momento de limpeza, de restauração, não vai fazer sentido, ele vai encarar como uma dieta. E dieta por dieta, qualquer pessoa baixa na internet. E não é esse o objetivo. O objetivo é você trazer o paciente para um equilíbrio. E trazendo para um equilíbrio, você vai com certeza ter um resultado muito melhor com esse paciente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu espero ter contribuído, né, ter agregado um pouco mais. Para despertar. Então, eu sei que muitas pessoas que estão aqui podem já ter ouvido falar, mas para quem não ouviu falar, para quem não sabe dessa relação, tem muitos estudos, tem muita coisa. Eu falo que é uma sementinha plantada, né? Eu lembro que quando eu comecei a ouvir sobre o intestino, eu tinha, acho que 3 anos de formada, 2, 3 anos de formada, eu comecei a ouvir de intestino, eu comecei a ouvir essa abordagem diferenciada, né? Eu digo diferenciada porque agrega, né? A gente tem uma visão mais integral do paciente, a ortomolecular, mas em muitos cursos que eu ia, eu ouvia isso e era difícil para eu compreender, até por conhecimento, mas eu sempre procurei, busquei. Então eu quero que isso seja uma palavra de incentivo para você que está começando, ou se você é recém-formado, não desista, né? Eu falo que é uma sementinha plantada. Quando eu ouvia falar em Toll-like receptor 4, eu falava, meu Deus, o que é isso, né? Então
LPS, então hoje os termos, né, já está muito mais próximo da minha realidade, mas antigamente eu já ouvia falar e eu não entendia muito, mas as coisas você vai procurando, vai fazendo sentido e a prática clínica vai agregando demais. Eu falo que a prática clínica eu aprendo todos os dias com os meus pacientes. Eles me ensinam, na verdade, e me incentivam para que eu estude mais, para conseguir ajudar. Então, eu espero ter contribuído. Eu agradeço ao professor Luiz pelo convite e espero vê-los em breve em outras oportunidades. Obrigada.